No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você alguns gatilhos emocionais que despertam emoções não tão gostosas assim, mas necessárias após o meu divórcio. E só para contextualizar, eu quero te explicar o que são gatilhos emocionais. São situações, lembranças, pessoas, uma música, uma frase, uma situação que você assiste e você vê e que desperta em você lembranças e emoções da sua vida e na qual você vem e se questiona no que você vem fazendo e vivendo as suas escolhas no hoje. E faz parte, né? Faz parte da nossa vida a gente passar por essas situações. E diante de uma situação de divórcio, eu digo que a gente acaba sendo muito confrontada. E aqui eu quero até abrir o quanto eu mesma me julgo em relação ao divórcio, em relação ao movimento que eu fiz. Porque por mais que foi uma decisão minha, e eu acredito que eu fiz o melhor e estou convencida disso, principalmente agora diante das coisas que eu venho vivendo, vendo, sentindo, passados-se 9 meses já do divórcio, eu ainda tenho gatilhos que me questionam sobre isso. Você vê, já 9 meses depois. No começo era muito mais. E eu confesso pra você que quando esses gatilhos disparavam aqui dentro de mim, eu ficava numa situação muito mais emotiva e por mais tempo digerindo aquilo. Hoje, determinadas situações, eu fico ainda algum tempo, principalmente em relação aos meninos, mas outras não. Eu confesso que eu consigo olhar, acolher, aceitar e seguir. Os gatilhos emocionais, eles ativam em nós sentimentos de medo, de culpa, de escassez, de raiva, de alegria também. Tem gatilhos emocionais que nos trazem coisas boas. A questão toda é a gente aprender a olhar para essa situação, por que aquilo se apresentou, e evoluir, tirar o aprendizado e seguir. Não ficar naquele limbo emocional parada e digerindo aquilo e se culpando. Porque aquele negócio, ficar na culpa não vai resolver nada. O que eu preciso aprender a agir e fazer diferente? Às vezes, para mim, ver um casal feliz se abraçando, uma troca saudável e respeitosa, gera um gatilho para mim, porque é algo que eu quero e desejo viver novamente. E ao ver aquilo, eu me conecto com essa emoção do desejo de querer, mas eu também preciso entender que são fases da minha vida. E que a fase que eu estou passando agora, eu não preciso me sentir culpada por não ter isso hoje, ou até mesmo por já ter vivido e não ter mais, por uma escolha minha. E aí quando eu olho para isso, eu vejo assim, poxa, Mica, se acolhe. Que a hora certa as coisas vão chegar, as pessoas certas vão chegar à sua vida, assim como já vem chegando amizades, conexões, você sentar à mesa com novas pessoas, os meus vizinhos aqui do condomínio, enfim, o novo ele tá vindo, mas é preciso um tempo para que as coisas aconteçam. Querendo ou não, a gente vê aquilo, me desperta, porque meu desejo é eu ter alguém, eu passar um dia com alguém, eu assistir uma série de Netflix com alguém, eu bater papo, eu fazer as coisas juntos, caminhar, treinar, enfim, construir uma vida ao lado de uma pessoa. Porque eu acredito no amor, eu já falei isso num outro vídeo e reforço aqui, porque por muitas vezes a gente sai de um divórcio e até mesmo quando você sai pra vida e vai ver como que está o mundo hoje, os relacionamentos muito líquidos, você acaba desacreditando um pouco dos relacionamentos, das conexões sinceras, das conexões verdadeiras. Mas ainda assim, eu acredito no amor. Eu acredito que eu vou atrair uma pessoa que queira e esteja disposta a viver e construir uma vida ao meu lado. É mais desafiador? É, porque eu vou te abrir aqui algo que construir a confiança, construir uma conexão, leva tempo. Né? Não é do dia para a noite, mas é necessário eu me arriscar, né? Mas por eu acreditar, eu preciso passar por esse processo. Claro que eu sei que vou me frustrar, vou errar, vou aprender, vou evoluir, mas eu estou no campo de batalha em busca
precisa disso também. Lembra, um relacionamento amoroso não é a única linha de chegada e nem deve ser a única linha de chegada da vida de uma mulher. Mas pra mim é um pilar importante que eu quero ter. Não é o único e não é o principal neste momento da minha vida. Mas, querendo ou não, quando eu vejo situações ou na igreja, ou no shopping, ou aqui no Instagram, no YouTube, de casais com uma conexão saudável, claro que eu sei que são frames, tá? E a gente precisa entender isso, são frames que são postados, mas a gente quer viver. Eu acredito nisso e eu estou me trabalhando para poder viver isso. Porque lembra, é sobre quem eu preciso ser para poder viver um relacionamento saudável. Então eu preciso me curar primeiro para poder viver este relacionamento. Eu estou nessa jornada. E aí aqui sobre relacionamento, sobre família, esse é um gatilho que me dói demais. Por quê? Que nem no começo do ano eu fui viajar com a minha irmã pra praia. E aí ela ficou no quarto com a minha sobrinha e eu fui caminhar na praia, na orla, na beirinha ali. E caminhando eu vi as famílias brincando, os filhos com seus pais juntos. E aquilo me doeu muito. Porque aí eu fico imaginando, poxa, eu poderia estar com os meninos, eu destruí tudo, eu acabei com tudo. Você consegue entender os questionamentos que vêm, a culpa que vem em relação a eu ter visto aquela situação? E aí eu precisei trabalhar isso em terapia e entender que eu tenho responsabilidade sim no fim do meu casamento, mas eu não fui a única responsável. Se meu casamento acabou, foi responsabilidade dos dois lados. E carregar essa culpa, eu entendi que eu não vou mais. E desde então, isso foi no começo do ano, eu decidi não carregar mais a culpa do fim do meu casamento. E que se hoje eu não estou mais casada, a responsabilidade é dos dois lados. Os dois lados não lutaram para que aquilo continuasse, para que aquilo acontecesse. O orgulho e o ego foram maior do que o casamento e o sentido do casamento em si. E ainda nesse final de semana eu fui para a igreja e o pastor trouxe muito sobre isso, o quanto a gente precisa parar de adiar algumas coisas. E aí, dentre de várias coisas que ele trouxe ali, ele falou sobre casamento. E aí ele falou, vocês têm que parar de adiar as conversas. Casais que se dão bem, casais que vivem bem, eles conversam. É isso, é a conversa que faz construção, é a conversa que faz os ajustes, é as conversas que a gente olha para debaixo do tapete e mostra as nossas feridas. E aí eu parei para pensar em relação a essa postura, em relação antes do fim do meu casamento. E eu tentei ter várias conversas. Então assim, eu me acolho ainda diante de tudo isso, no sentido de que eu sei o que eu fiz e também sei a decisão que eu tomei. E aí é sobre isso. Eu não me culpar em relação a isso. São duas partes. E as duas partes estão envolvidas para que isso acontecesse. E aí, quando eu vejo as famílias, quando eu vejo essas situações que nem teve esses dias atrás, esse mês passado, aliás, foi aniversário dos meninos, e aí eu tenho uma amiga minha que, inclusive, a gente estava no boliche, e nós fomos amigas de barriga. Os nossos filhos têm 3 dias de diferença de nascimento. E a gente viveu todo este momento em família. E aí foi aniversário do filho dela, eu e os meninos. E aí ver aquilo tudo me gera um gatilho, porque eu já vivi lá com a minha família, né? E aí eu estava lá sem a minha família, eu estava somente eu e os meus filhos, que é a minha nova família agora, né? E aquilo foi um gatilho emocional para mim. E não é culpa deles, é muito mais sobre mim, tá? É sobre como eu me sinto em ver aquela situação. Eles são extremamente acolhedores, não é nada sobre eles, muito pelo contrário. Eles me acolhem, eles me respeitam, as conversas são sempre muito respeitosas. E a gente tá lá, vivendo aquele momento, desfrutando daquele momento, mas aquilo gerou um gatilho em mim. E aí depois, trabalhando isso, olhando para isso, eu falei, poxa, eu entendi. Eu vivi muitos momentos, querendo ou não, nossos filhos fizeram 12 anos. A gente ficou grávida junto, então foram muitos anos, a gente já viajou. Com aquela galera ali que eu estava, a gente já viajou juntos. A gente já foi para fora do Brasil juntos.
Enfim, a gente já realizou muitos sonhos juntos em família. E aí olhar para tudo aquilo, e aí na situação que eu estava naquele momento, eu estava um pouco mais vulnerável emocionalmente falando, foi um gatilho. Mas eu me acolhi, eu entendi que fez parte da minha história e que hoje a Michelle está de uma nova forma ali, com a sua família de uma forma diferente e vivendo uma nova experiência e me permitindo viver de uma forma diferente também. Então é sobre isso. Mas o que eu precisei entender é que vão acontecer esses gatilhos. Vão acontecer situações que vão despertar esses gatilhos em mim. E tá tudo bem. O que eu preciso é aprender a me acolher, olhar para aquilo, o que aquilo tá querendo me ensinar. E sem sombra de dúvidas, um dos gatilhos que mais me machuca é o gatilho da culpa. Mas é uma culpa em relação aos meninos. Em relação ao meu casamento, sendo muito sincera, eu não tenho mais culpa, eu não carrego mais isso. Mas em relação aos meninos, ainda sinto isso. Por quê? Porque tá sendo um processo ainda para eles. Tá sendo um processo de autoconhecimento tanto para eles quanto para mim. E isso me machuca. E eu sei que foi uma escolha minha. E aí eu continuo sempre com o pensamento, não tem como eu fazer um omelete sem quebrar os ovos. E não é sobre um omelete. Eu sei que vão haver traumas. E aí eu lembro disso. Mas hoje eles têm uma mãe completamente diferente em relação à mãe que eles tinham e que se eu continuasse naquele ambiente, como eu estava caminhando para uma dependência medicamentosa, onde eu estava desconectada de mim, buscando soluções fora e não dentro de mim. E aí, com o divórcio, eu consegui fazer todo o movimento reverso para olhar para mim, para cuidar de mim, para poder colocar a máscara de oxigênio em mim. E colocando a máscara de oxigênio em mim, eu vou conseguir colocar a máscara de oxigênio neles. Por mais desafiador que vai ser. Mas eu sei que eu vou conseguir. Eita. Até piscou a luz aqui. Por mais desafiador que seja, eu tenho fé que eu vou conseguir. Que eu vou conseguir através do meu jeito, da minha forma de viver, dos meus princípios e dos meus valores. Que eles vão conseguir enxergar a mãe deles além de ser casada com o pai deles. A culpa, ela vem sem avisar. E vem mesmo. E aí eu vendo situações, que nem quando eu fui correr na praia esses dias, eu vi as crianças brincando lá, lembrei deles. Esse final de semana que eles estavam comigo, a culpa vem. Meu filho mais novo me questiona quando eu vou voltar para casa. Aí a culpa vem. E aí a mamãe precisa mostrar para eles, ensinar para eles que a mamãe não vai voltar para lá. E eu preciso falar isso com todo cuidado, porque, querendo ou não, acredito que eles criam alguma expectativa. Já estamos quase chegando a 1 ano de divórcio. Uma nova construção de rotina foi estabelecida na vida deles. E as mudanças foram grandes. Então, emocionalmente falando, eu acredito que tem dor ainda. Tanto de lá quanto de cá. Lógico que tem. Mas a gente precisa seguir firme, forte no propósito, no processo. E quando vêm os sentimentos de culpa, é acolher, é olhar para ele, é entender que se eu ficar vibrando nessa energia de culpa, eu não vou resolver nada. Muito pelo contrário, a energia da culpa é uma energia muito baixa. E aí eu me autorregulo para sair deste lugar. E aí eu olho para mim
como mulher, e me policio a sair desse sentimento de culpa. E você, se você tem algum sentimento de culpa, não fique vibrando nessa energia. É muito baixa, ela te coloca cada vez mais para baixo. E neste lugar você não vai conseguir resolver absolutamente nada na sua vida. Piscou a luz de novo aqui. Eita, que esse vídeo... Vamos seguir. Firme no propósito, no processo. Se você sobe na escala das emoções, você vai para outras escalas. Aqui tem chama escala das emoções de Hawkins. Se você quiser, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Na escala de Hawkins, a culpa, ela traz um poder destrutivo para si mesma. E não é nessa energia que eu quero estar. E aí eu me autorregulo para sair deste lugar e ir para um lugar de coragem, um lugar de ação em prol daquilo que eu desejo viver. E é um movimento de autoconhecimento, né? Na qual eu preciso me autorregular para que eu não esteja naquele lugar e eu esteja em um ambiente emocional que vai fazer eu agir, que vai me colocar em movimento pela vida que eu desejo construir, em prol deles. Em prol da vida que eu quero viver ao lado deles. E é muito sobre isso. Então, esse é o desafio para mim. Por mais que eu sinta a culpa, que é uma energia que eu não quero sentir, eu preciso me autorregular e sair desta emoção e me colocar em outra emoção para que eu possa agir e fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito em prol da vida que eu quero viver com eles. E é para você também isso. Sabe? Não fique nessa energia da culpa, não fique nessa emoção. Este estado emocional, você não vai construir. Quando você decide subir nessa escala, que são degraus, e você começa a sair dessas energias que te colocam para baixo e começa a acessar energias que te encorajam, que te põem em movimento, até mesmo a raiva já é uma emoção que te põe em movimento, que por raiva você vai agir. Então ela se torna uma emoção que te põe em movimento. Você não precisa ficar na raiva. Por alguns momentos eu venho agindo na raiva no sentido de, poxa vida, que lamentável essa situação que se apresentou para mim. E nesses últimos tempos é o que mais vem acontecendo. Mas eu venho agindo até mesmo pela raiva, para poder sair daquele lugar e querer construir um lugar novo para eu viver e para os meus também estarem comigo. Então este é o movimento. E aí aqui eu quero te dizer que você não está sozinha diante dos gatilhos emocionais que se apresentam na sua vida. Faz parte. É importante você olhar para eles e entender o que eles querem te mostrar, o que eles podem te ensinar, como que você deseja senti-los e agir de uma forma diferente em prol daquilo que você deseja viver e sentir, porque o sentimento ele vem também. Ele é importante, na verdade, ele é o principal elemento para que você possa agir. É o sentimento primeiro, depois as ações, e aí você vai ter os resultados. Então, se autorregule, se auto-observe, se acolha, olha para os gatilhos que estão se apresentando na sua vida. É sobre isso que eu venho fazendo aqui comigo. Sentir faz parte do processo. E curar-se também é. E o sentir esses gatilhos vai fazer com que você entre no movimento para você se curar. Então não ignora eles não. Para de colocar eles debaixo do tapete. Olha para eles. É o que eu venho fazendo. É doloroso o processo de autoconhecimento, sim, mas é necessário. Os gatilhos emocionais não definem quem você é. Eles só te mostram que você viveu uma vida, tem uma história. E tá tudo bem. Eu fui feliz por muitos anos do meu casamento. No final, não mais, que corroborou ao fim. E eu decidi sair e seguir um novo caminho, da qual eu não me arrependo. Mas eu não posso deixar de olhar na história. E eu acredito que por eu ter sido feliz, esses gatilhos eles vêm de uma forma forte. Mas eu acredito em mim, eu acredito na história que eu desejo construir e venho vivendo e venho construindo. E eu me sinto pronta hoje a viver o novo, a deixar o novo entrar.
a aprender a todo momento e que será de uma nova maneira. E essa maneira eu venho construindo. E aí aqui que eu me questiono muito, na verdade. É que eu me questiono que, sabe, uma mulher divorciada pode ser feliz? Pode criar um caminho novo sem ter um casamento? Por ter decidido encerrar um casamento? E eu me questiono sobre isso ainda. Eu creio, e eu quero, e eu me conecto com o merecimento da felicidade. Mas por algumas vezes, principalmente diante desses gatilhos, vem esse questionamento. Mas é isso, é sobre seguir suportando o processo. E é o que eu venho fazendo. Errando, acertando, mas sempre aprendendo. E este é o movimento da vida. Eu espero do fundo do meu coração que compartilhar um pouco dessa minha experiência para você tenha te feito uma boa companhia. E se você está passando, se você identifica os gatilhos emocionais, aceite-os, se acolha, suporte o processo, trabalhe as suas emoções para que você possa transmutar esses sentimentos e você possa, de fato, agir em prol da vida que você deseja viver. É sobre isso. E o tempo é o melhor remédio, junto com as ações em prol daquilo que você quer viver. Mas o tempo, ele é necessário para que a gente possa passar, colocar as coisas no lugar e seguir. E aí essas nuvens, eu falo que vão se dissipando, o caminho vai se abrindo. É sobre isso. Respira fundo e segue firme. Um beijo e até o próximo vídeo.